Tá falando com o Leandro. Nós temos aqui o Coronel Vieira, acho que está aí, não está? Se estiver, abre para gente aí, é o presidente do núcleo aqui tô falando de Guaratinguetá, por isso eu falo daqui de Guaratinguetá. Ele tá aí, parece que eu vi. O Coronel, seja bem-vindo em nossa sala. Eu vi que o Tá me senhor entrou ouvindo? aí. Eu tô ouvindo. O senhor entrou, eu falei, você não é meu escoteiro, não. Aí eu fiquei tipo, eu conheço, mas aí eu perguntei pro Leandro, ele vai falar, não vai. Acabou, o Leandro acabou de ligar para mim. Mas só fica à vontade aí nesse tempinho, se você quiser falar sobre o núcleo, até a hora que o Leandro entrar, aproveitar para falar, né? Ele é. Aí é da Aeronáutica, Guaratinguetá? É do Não, núcleo da... esse grupo é de Lorena, do Ah, Lorena? Guaipacaré de Lorena, é. E aí Dos escoteiros? eu que falo de Guará, mas todos aí, Ah, tá. né? E o senhor está O aqui senhor em Guará, né? conheceu o senhor Elinho? O senhor conheceu o senhor Hélio? Hélio, É, é, Bertola? Hélio Bertola, o filho dele que é falecido, foi da PM, né? Isso. Ele foi Meu escoteiro junto colega comigo. de turno da Academia de Polícia Militar. O filho dele é como meu colega de turma da Academia de Polícia Militar. O Bertolinho. Né? É isso. Isso aí. Mas esse núcleo de Guaratinguetá, então, foi uma criação nossa aí, já vai fazer 2 anos, né? E o Leandro, eu tinha muita vontade, né, de criar uma entidade vinculada à causa da Evolução 32. A gente fez uma passagem por Cruzeiro, só que houve um problema político, eu acabei saindo de lá também, né? Mas aí em Guaratinguetá eu encontrei respaldo aí com alguns amigos, principalmente o Leandro, que era entusiasta. A gente acabou criando o núcleo e está dando certo, né? A gente está fazendo uma série de atividades aí em Guaratinguetá, desfilamos no 9 de julho, a única entidade do interior vinculada à MMDC que desfilou no 9 de julho do ano passado. O senhor Dória, né, o governador, não esteve lá. Só que esse ano não teve evento por causa da pandemia. E agora a gente está tentando criar, né, ou fazer algumas vídeos, algumas coisas para poder não deixar passar batido, né? E Guaratinguetá tem sido pioneiro aí nessa empreitada, graças a Deus. Mas um grande abraço para vocês, viu? Satisfação de invadir o terreno aí. Dá um abraço Não, a que todos. isso. Seja bem-vindo. O Leandro entrou aqui agora, né? O professor Leandro. Ele está aqui na sala. Eu vou colocar ele de anfitrião, porque é ele que, primeiramente, o Grupo Guaipacaré quer lhe agradecer, Leandro, por disponibilizar para a gente aí o Zoom, né? Deixar a gente abusar, né, do Zoom. Então, que, então externo aí, depois o Vagão está aí num outro evento, mas ele vai falar alguma coisa aí no final. Aí já estou externando aqui, né? Então, vou passar a palestra vou passar ele como anfitrião, e eu não sei se ele já é o anfitrião, né? Que ele é dono do negócio. Aí eu não sei se tá como anfitrião, mas acho que não. Vou colocar aqui. Deixa eu achar ele aqui. E aí o Leandro vai ficar com a palavra. No final, Leandro, você só transfere de novo para mim, para eu poder acabar de fazer a gravação. Se não você fechar aí, apaga, tá? Aí no final não esquece, não desliga não e me transfere. Vou tornar você anfitrião. Pronto aí. Tá contigo agora e a gente vai ficar só na escuta aí. Seu som, Leandro, não tá aberto, acho. A gente não tá te escutando. Posso dar boas-vindas aí pro Coronel e pro Leandro? Vagão, fica à vontade. Agora melhorou? Agora tá legal, Leandro. O Vagão vai falar aí. Só dar boas-vindas, né? Eu não vou nem aparecer muito, porque se vocês olharem, eu tô no meio aqui de uma fabricação de panqueca, que amanhã é dia que a gente tem. Então eu tô meio enrolado aqui, mas
Queria agradecer aí ao Coronel Viana, o professor Leandro aí pela oportunidade, né? E deixar o grupo Guaipacaré à disposição. Lembrando que, né, infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente não teve aí as atividades, né, relativas ao 9 de julho, mas eu estava acompanhando, né, eu sou um adepto aí do MMDC lá de São Paulo, né? Tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, seguindo as lives. Eu também fiz um convite para o professor Rodrigo Gutenberg, que também é lá né, que é responsável lá pelo mausoléu. Vamos ver que se de repente ele pode até aparecer aí junto com o Palmieri, aí, que eu tenho a grata felicidade de ter feito o curso avançado aí com o Fernando Palmieri, né, nosso amigo. Então, assim, fiquem bem à vontade. Eu estou aqui ouvindo vocês, mas de olho no gato, outro no rato, para a panqueca não queimar, né? Então, sejam bem-vindos. E eu estou aqui só como diz no radiscotismo, só na coruja aqui. Tá? Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigado. Obrigado, Vagão. Obrigado ao chefe Renê. Obrigado ao Coronel Vieira, presidente do núcleo MMDC Heróis de Guaratinguetá, pelo convite aí para essa videoconferência, para essa palestra. Logo, logo o chefe Palmieri estará adentrando aqui ao recinto, já pediu autorização, já estou admitindo, certo? Estamos na expectativa aí do presidente da Sociedade de Veteranos, o doutor Romano Moli, também aparecer aqui na mesa, certo? O Palmieri já solicitou já para poder entrar, vamos ver se ele já entrou. Entrou, Fernando Palmieri já está aqui já. E é uma grata honra fazer essa videoconferência no dia de hoje. Hoje é dia 11 de julho de 2020. Amanhã seria o dia que iniciaria de fato o combate à Revolução 32. Primeiro combate aqui no Guaratinguetá, para a defesa de 12 guaratinguetaenses que se dirigem até a Cunha para poder defender a cidade de Cunha aí das tropas do almirante Amaral Peixoto, que era cunhado, que era genro, desculpa, de Getúlio Vargas, certo? Então, logo, logo, o Fernando Palmieri estará aqui presente. Palmieri, a palavra é toda sua, pode já começar a entrar. Vamos ver o Palmieri aqui. Vamos esperar um minutinho, então. Fernando Palmieri entrar. Ok, opa, vamos arrumar aqui. Luz, câmera, ação. Estão me ouvindo? Opa, tempo aberta. Beleza, quem estiver me ouvindo, levanta a mão aí. Deixa eu ver. Eu estou meio ceguinho. Beleza, tudo bem, pessoal? Como estão? Primeiramente, agradecer ao professor Leandro, lá de Guaratinguetá, do núcleo MMDC, que daquela cidade nos convidou aí para falar hoje um pouquinho sobre o escotismo, tanto de 32, como acredito um pouco antes disso, e até os dias de hoje. Por isso, então, eu peço a permissão aí a todos para falar com chapelão, de uniforme, para deixar bem marcado aí toda a participação do movimento escoteiro desde sempre, né? Na verdade, em grandes tragédias ou em grandes necessidades sociais, o escoteiro estava sempre alerta e presente para poder auxiliar o próximo. E esse é o nosso papel, né? Eu queria perguntar, antes de passar a palavra para o professor Leandro, que é o moderador, acredito, dessa live, quantos minutos cada um vai ter para conversar e se ele vai moderar mesmo, passando a palavra de um para o outro, para que não haja atropelo. Se a gente não falar de mais ou de menos,
eu gostaria de ter essas regrinhas aí para começar, por favor. Palmieri, as perguntas serão ao final da explanação, tá certo? Eu estou aqui controlando. Aí, ao final, eu irei abrir para as devidas perguntas, tá certo? E o senhor tem aí o tempo aí. Vou acionar aqui meu pai aqui, o chefe Renê. Aqui. Só um minutinho. Viu, Leandro? Um tempo de uma palestra, 50 minutos, 40 minutos. Tudo bem. O tempo que ele é o que a gente vê, o tempo de uma reunião nossa, normal, que está sendo no Zoom, de 40 a 50 minutos. Tudo bem. Então, Palmieri, nós teremos 50 minutos de explanação. E ao fim desses 50 minutos de explanação, nós teremos, então, aberto aí para as devidas perguntas. Tá certo? Muito obrigado por aceitar o convite, né, aqui do Vale Histórico, né, aqui do Núcleo MMDC Herói de Guaratinguetá, do Grupo Escoteiro Guaipacaré, né. Estamos aqui com o nosso presidente Elcio Vieira aqui junto conosco, Coronel Elcio Vieira, e o senhor já pode iniciar, então, vai ser muito rico aí a nossa explanação. Muito bem. Então, para quem ainda não me conhece, eu gostaria de fazer uma breve apresentação pessoal. Eu entrei no movimento escoteiro quando eu tinha 7 anos de idade, como lobinho, há 44 anos atrás. E fiz a minha promessa no Grupo Escoteiro Ijuca-Pirama, lá de São Bernardo do Campo, o Grupo 196 Ijuca-Pirama. Fui lobinho, escoteiro lá, depois passei para sênior, depois fui pioneiro no Grupo Calquira, lá de São Bernardo também. Do clã pioneiro, como é que chamava? Grupo Escoteiro Jacques Cousteau. E esse grupo escoteiro, esse clã pioneiro, acabou em 91 ou 92, 1992, os pioneiros resolveram inaugurar um outro grupo escoteiro, que é o grupo Jacques Cousteau, lá de São Bernardo. Fica dentro da ET, da Faculdade de Engenharia de São Bernardo. E em 91, um pouquinho antes disso acontecer, eu tive meu processo de cidadania italiana concluído, tirei o passaporte italiano e fui embora do Brasil. Eu estava na faculdade, tranquei matrícula, estava trabalhando, pedi para sair, quer dizer, deixei o Brasil e fui trabalhar e estudar na Europa. Primeiro na Inglaterra, depois em alguns outros países lá. Quando eu voltei para o Brasil, um pouquinho depois terminei minha faculdade, aí fui embora de novo para a Europa e fiquei até o ano 2000. Quando eu voltei, passei no concurso para a Polícia Civil e estou na polícia até hoje, na área de investigação criminal. Nesse tempo todo, as aventuras, as andanças, os países que eu conheci, 18 ao todo, eu falo 6 línguas, mas nunca deixei de ser escoteiro. Esse é um dos recados que eu queria deixar hoje aqui. Onde quer que a gente esteja, né? Aqueles que um dia fizeram a promessa e seguem a lei escoteira, nunca vão deixar de ser escoteiros, tá? Que traz como legado principal o ensino e para o desenvolvimento pessoal de seus membros, nós, aprender a se virar sozinho com responsabilidade em qualquer lugar do mundo. Então, mesmo num país diferente, com outra cultura, outra língua, outro sistema, e mesmo não tendo ninguém olhando, o escoteiro tem a sua honra, o seu caráter moldado para enfrentar desafios e situações sem se meter em confusão, sem sair
do regramento jurídico, das leis, mesmo que seja do país onde ele estiver. Ele vai respeitar as instituições, as pessoas, as leis e prosseguir, né? Mesmo sem uniforme, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e tem que aprender a se cuidar. Por isso que é importante não se meter em coisa errada, porque nós temos que ser fortes, física, mental, espiritualmente, para poder ajudar o próximo. Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir ajudar mais ninguém, nem a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, ter a consciência e o coração em Deus, lembrar sempre dos bons ensinamentos de Baden-Powell, nosso fundador, dos nossos grandes chefes, desde pequenos, e da lei da promessa escoteira. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, falando de escotismo, ele foi fundado no mundo em 1907 pelo general inglês Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ele aqui. Tá? Para quem não conhece, o general Baden-Powell, ou BP, como nós chamamos carinhosamente, fez um acampamento experimental com 20 jovens numa ilha da Inglaterra, chamada Ilha de Brownsea, em julho de... Exatamente, olha, em julho de 1907. E esse acampamento foi um sucesso, os jovens passaram 10 dias lá, acampados e fazendo as primeiras atividades didáticas e presenciais e atividades de campo, né, nesse acampamento, e foi considerado o primeiro grande acampamento escoteiro mundial. De volta a Londres, esses jovens ficaram encantados com a ideia e muito empolgados, começaram a formar suas patrulhas, né, os seus grupos, e a ideia se disseminou muito rapidamente, porque Baden-Powell, inclusive, escrevia vários artigos e panfletos, e ele aglutinou todos esses periódicos que saíam quinzenalmente nas bancas de jornais e montou o livro Escotismo para Rapazes. O livro Escotismo para Rapazes foi o grande best-seller da época e virou uma coqueluche entre os jovens, primeiro na Inglaterra e depois foi ganhando espaço em outros países, né? E naquela época existia um efetivo da Marinha do Brasil aguardando a conclusão da construção de uma fragata, se não me engano, um navio de guerra, num estaleiro inglês. E quando esse navio ficou pronto, a tripulação, que tinha inclusive suas famílias consigo, trouxe os primeiros uniformes escoteiros para o Brasil. Então, em 1910, os primeiros escoteiros brasileiros se organizaram a partir da cidade do Rio de Janeiro, né, porque a Marinha, inclusive, na época, a capital do Brasil, em 1910, era o Rio de Janeiro. E o escotismo brasileiro começou lá, no Rio de Janeiro, em 1910. Se não me engano, o nome dessa fragata, por incrível que pareça, era Minas Gerais. Então, o escotismo foi crescendo também no Brasil, e em 1914 começou no estado de São Paulo. Tá? Esse livro que eu mostrei para vocês aqui, a capa, fala dos 100 anos de escotismo, 1914 a 2014. Esse livro foi publicado pela União dos Escoteiros do Brasil, da região de São Paulo, escrito pelo chefe Alexandre Banque, que é o atual presidente dos escoteiros do Brasil em São Paulo. E vou usar como referência aqui em algumas das minhas lembranças para falar que os escoteiros, desde então, vêm auxiliando a sociedade
e vem aprendendo ensinamentos que muitas vezes não são ensinados em casa, não são ensinados na escola e nem nas igrejas. Então, aglutina uma série de aspectos da educação, falando, por exemplo, de honra, dignidade, de saúde, de respeito à natureza, aos animais, às plantas, falando daquela característica que é se virar sozinho com responsabilidade. Então, a gente aborda ciência e tecnologia, aborda serviços sociais, o desenvolvimento do esporte e da cultura, né? São 6 áreas, não é? Se não me engano, serviços, o aspecto físico, né? Que é importantíssimo, o desenvolvimento físico, o espiritual, né? Independente de religião, o escotismo trabalha a espiritualidade do indivíduo, e não a religiosidade propriamente. Independente de religião, e todos são bem-vindos, de acordo com suas crenças, a sua fé religiosa, é importante ter o respeito e a consciência do que é Deus para cada um de nós. É importante aceitar a presença e a força de Deus em nossas vidas. E o que eu estava falando? Com relação a esse desenvolvimento, os jovens, desde pequenininhos, a partir dos 6 anos e meio de idade, como lobinhos, e vão crescendo até os 21 anos, quando estão devidamente formados em seu caráter, em sua índole, através do escotismo também, ele vai poder fazer essa diferença que a sociedade precisa, trabalhando em diversos aspectos aí, tanto no seu bairro, como dentro da sua casa, com a sua família, e na sociedade como um todo, né? Um bom escoteiro sempre vai ser uma pessoa de confiança na escola, no trabalho, na rua, ou aonde quer que esteja, né? O primeiro artigo da lei escoteira diz exatamente isso. O escoteiro é digno de confiança. Antigamente existia esse trecho, esse artigo da nossa lei escoteira, dizia: o escoteiro tem uma só palavra, e sua honra vale mais que sua própria vida. Esse primeiro artigo recentemente mudou, né? E eles voltaram, na verdade, à tradução literal da lei escoteira do inglês para o português. O escoteiro é digno de confiança. E é importantíssimo isso para que o mundo saiba que um bom escoteiro sempre vai estar lá para poder ajudar, né, de uma forma ou de outra, aquele que mais necessita, né? O próximo, mais próximo, é importante a gente frisar que pode ser a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, irmã, dentro de casa, esposa, marido ou filhos. Não adianta a gente fazer só o bem para aquele próximo desconhecido e desguarnecer a nossa própria casa, sendo que às vezes tem um parente que precisa muito de ajuda e a gente acaba falando que depois vê, ou outro parente pode ver, e acaba esquecendo de um parente realmente próximo para ajudar alguém, às vezes, que você não conhece. Então, é importante que de dentro para fora a gente auxilie, né, as pessoas mais necessitadas. Esse é o meu pensamento, é o que eu costumo pregar e difundir também no meu grupo escoteiro. Aliás, não é meu, né? É nosso, da sociedade. Em 2013, eu já morava na cidade de Itapira, interior de São Paulo, próximo de Serra Negra, de Amparo, Mojimirim, Mogi Guaçu. E o meu filho do meio, o Enzo, fez 7 anos de idade. E em 2013 não tinha nenhum grupo escoteiro oficialmente aqui em Itapira, e eu queria mostrar o escotismo para ele, né? Foi quando então eu comecei a procurar
e vi que somente na cidade vizinha, Mojimirim, tinha um grupo escoteiro, que é o grupo escoteiro Encanto das Matas, e para lá eu fui, combinei, logo em janeiro daquele ano, a apresentar o grupo e o escotismo para o meu filho. Ao mesmo tempo, eu acabei me voluntariando como chefe escoteiro assistente daquele grupo, já dizendo que eu tinha interesse de me reciclar para tentar montar um grupo escoteiro em Itapira. Afinal, é uma cidade de 72 mil habitantes que tenho certeza que se aproveitaria muito, seria muito propício montar um grupo escoteiro aqui, né? Bom, comecei como assistente lá e meu filho como lobinho. Um mês depois, a minha filha de 9 anos também começou como lobinha lá daquele grupo. E eu fui fazendo cursos, fui me reciclando, como eu disse, até que em julho de 2013 eu consegui a autorização provisória da União dos Escoteiros do Brasil para montar o grupo aqui em Itapira. Aí, então, eu consegui a primeira palestra, reuni os primeiros pais e jovens interessados. Em respeito à cidade, eu batizei o grupo escoteiro com o mesmo nome da cidade, então é Itapira. E o lenço, o nosso lenço escoteiro, tem as cores da bandeira da cidade de Itapira: azul, vermelho e branco. Tá? É curioso dizer que no hino da cidade de Itapira tem a menção Sempre Alerta na sua letra. E na bandeira da cidade tem uma pequena flor de lis ao centro, no brasão, que também foi uma feliz coincidência aí, a gente poder contar com isso já no seio da sociedade do município, né, daqui. Aí, com esses primeiros jovens, eu, com autorização provisória, que normalmente leva 3 a 4 meses de duração, eu fui já instruindo e ensinando os jovens lobinhos e escoteiros sobre o escotismo e os preparando para o grande dia da fundação, quando nós fizemos a promessa do primeiro jovem escoteiro oficialmente, né? Essa foi a data de 17 de outubro de 2013. Essa é a data da fundação do Grupo Escoteiro Itapira, numeral 193, de São Paulo. De lá para cá, então, já se fazem aí quase 7 anos, eu venho presidindo o Grupo Escoteiro, que hoje conta com lobinhos escoteiros, sêniores e pioneiros. E nós fazemos todo tipo de atividade, né? Já há 5 anos nós temos o Grupo Padrão Ouro, que é uma certificação nacional de qualidade em diversos aspectos. E aí vou falar um pouquinho da Revolução de 32. Eu sempre gostei muito desse tema, até porque tem muito a ver com o escotismo que nós acreditamos, né? O desprendimento, o civismo, a lealdade, o altruísmo, né? O amor à terra, essa predisposição para ajudar o próximo, e a característica de que os escoteiros sempre foram força de apoio na retaguarda de vários conflitos. Aconteceu em 1932 com os escoteiros, então, de São Paulo, que auxiliaram a Cruz Vermelha, auxiliaram alguns quartéis da Força Pública com estafetas, né, ou mensageiros, levando mensagens e correspondências de um quartel para o outro, e auxiliando também nas campanhas Ouro para Bem de São Paulo, ou com bandas de fanfarra em desfiles para elevar o moral do povo paulista naquela época, né? E alguns escoteiros do primeiro grupo escoteiro de São Paulo, o primeiro GESP,
participaram mais ativamente ainda da Revolução, chegando bem próximo, inclusive, das trincheiras. Não existe relatos de escoteiros, oficialmente não podiam pegar em armas, porém foram muito importantes como força de retaguarda no apoio de feridos e familiares de combatentes que precisavam muito, e toda a sociedade, na verdade, em 1932, foi muito ativa, participante do conflito de uma forma ou de outra, né? O povo paulista inteiro praticamente estava imbuído dessa causa, que era pela democracia, pela nova Constituição, né? Contra um governo ditatorial de Getúlio Vargas na época, e foi uma participação muito importante. Haja vista que temos um grande herói nacional que foi escoteiro na época, chamado Aldo Chiorato, um menino de Campinas que não tinha 10 anos completos ainda quando foi atingido por estilhaços de um bombardeio, e os estilhaços dessa bomba aérea atingiram em 13 pontos o corpinho do jovem Aldo Chiorato. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu heroicamente com uma bolsinha carregando as mensagens que ele levava próximo da estação de trem lá de Campinas. O Aldo Chiorato está sepultado no mausoléu do soldado constitucionalista, lá no obelisco do Ibirapuera, e até hoje pode ser visitado e reverenciado por todos os escoteiros do Brasil. Então, voltando aqui a Itapira, desde do primeiro ano completo do grupo, em 2014, nós resolvemos montar um acampamento anual de grupo temático com o tema da Revolução de 32, fazendo que, com isso, os jovens escoteiros de todos os ramos, né, de lobinho a pioneiro, pudessem aprender sobre o que foi a Revolução. Tanto a parte de história local como a história brasileira, que os chefes escoteiros aí que nos acompanham sabem, nós temos especialidades, né? Os jovens fazem trabalhinhos de conhecimento, e dentre eles tem essas especialidades aí, de história local, de história brasileira, ou até mesmo história do escotismo. Eles podem trabalhar essas informações e apresentar trabalhinhos por escrito ou mesmo presenciais, verbais, falando sobre o que aprenderam da história. Essas especialidades têm alguns itens que podem ser complementados com a Revolução de 32, né? E o primeiro acampamento escoteiro constitucionalista do nosso grupo foi em 2014, e 15 jovens, de lobinhos a sêniores, conquistaram especialidades de história. Para nós foi assim muito positivo, e eles viveram e tiveram a oportunidade de pisar, de entrar numa trincheira, de pisar em caminhos onde os soldados constitucionalistas paulistas estiveram. E isso porque Itapira participou muito ativamente da Revolução, né? Eu consegui um local para acampamento no bairro de Eleutério, onde se deram intensos combates em 32, e Eleutério fica exatamente na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Então, nós estávamos muito próximos, uma distância, poderíamos caminhar do acampamento para as trincheiras, e os jovens puderam vivenciar isso muito de perto, e foi muito bacana. Dando certo, em 2014, nós todos os anos, com exceção agora de 2020, fazemos o acampamento temático constitucionalista, para que os jovens possam se aproximar do tema e entender um pouquinho mais fortemente o que foi
toda aquela passagem heróica, inclusive dos escoteiros da época, na epopeia de 32. Eu vejo o escotismo como uma grande força de apoio na construção da educação dos jovens, né? Desde o início lá com 6 anos e meio, 7 anos de idade, até os 21, como eu disse. É uma grande força realmente complementar à educação desses jovens, que acaba formando bons cidadãos e pessoas úteis para as suas comunidades, né? Então, é uma das coisas que nós adultos fazemos, como eu, voluntariamente, né? Dentre outros trabalhos que a gente sempre busca passar um pouquinho do nosso conhecimento para os jovens, e é muito bonito, porque é uma grande fraternidade mundial, é o maior movimento mundial de jovens voltados para a paz. Mesmo em tempos de pandemia ou de guerras, os escoteiros sempre fizeram alguma coisa que realmente pôde contribuir para um mundo melhor, e continuamos fazendo isso. Eu queria, pessoal, parar um pouquinho de falar para não ficar muito chato, senão eu acredito que daqui a pouco vai todo mundo embora aí. Eu queria passar um pouquinho a bola para cada um de vocês. Eu estou vendo aqui o chefe Renê, muito atento aí, sempre alerta, chefe. Eu gostaria de passar a palavra por 2 minutos. Se apresente, por favor, para os demais, por gentileza. Sempre alerta, chefe. Um prazer tê-lo aqui, né? O pessoal aqui já me conhece, né? Eu faço parte do grupo escoteiro, né? Do Guaipacaré. O chefe Vagão parece que já teve a oportunidade de fazer um curso aí junto com o chefe, né? Verdade. Então, é muito legal. Essa experiência que o chefe está contando aí, né? Eu entrei no movimento escoteiro em 77. Não tive privilégio, que nem o chefe, de ter sido lobinho, né? Mas desde então, a gente sabe que a gente traz esse escotismo raiz, né? Quando o chefe fala, a gente vê esse amor, esse carinho pelo movimento escoteiro, não só pelas brincadeiras, mas sim pelas as transformações e o legado, né, que a gente traz. Eu também tive a oportunidade de ter um grupo escoteiro também, fundar um grupo escoteiro, ver toda aquela a semente caindo, germinando, vendo os frutos, né? Meu grupo escoteiro chamava Sarça Ardente, né? Eu costumo falar que a sarça ela pegou fogo, mas não se consumiu, ainda ficou no meu coração, né? E eu até então, depois de 2010, né, que o grupo não foi mais não teve, foi um projeto numa igreja evangélica e chegou ao final, mas eu fico assim contente porque essa sarça, né, esse patriotismo, essa vontade de ajudar o próximo, altruísmo, tudo isso ela se forma de um jeito diferente na vida de cada um, né? Eu tenho aí o professor Leandro, né, esse patriotismo aí, eu fico muito satisfeito, né, porque não sei se o chefe sabe, o professor Leandro é meu filho, né? Então, a gente vê, não sabia, né? Ninguém sabe. Se eu fizer uma aposta, ele deu sorte, ele puxou a mãe. É verdade, eu também não sabia. Ele puxou a mãe, então ele ficou com a pior parte minha, o gênero, a personalidade. Já viu que 2 bicudos não se beija, né? Mas faz parte do processo. Mas esse altruísmo, isso aí, a gente vê, e eu nunca falei nada assim pro Leandro, acho que só a forma que eu fui mostrando, a gente nunca conversou, né? E quando ele falou, pai, eu vou fazer isso aqui, eu falei, é isso mesmo. Manter essa chama acesa de uma forma ou outra, né? Eu fui militar, né? Fui militar da Força Aérea por 26 anos, estou na reserva hoje, e me mantive isso. Então, isso que o chefe falou é muito importante, essa raiz, essas coisas que foram plantadas no passado, né? Infelizmente, se não tivesse esses bravadores aqui, nem o Coronel, né, Vieira, o Leandro, para dar legado, e essa garotada que estão aqui, tudo aqui embaixo, aqui, lobinho, escoteiro, sênior, se isso não ficar
latente no coração deles, né? Eu sempre, nas minhas orações, eu falo isso. Deus, mantém latente a promessa no coração deles, os artigos das leis possam prevalecer sobre tudo que eles vierem julgar, né? Somado com o bom senso e somado nos seus processos decisórios, ensina eles a fazer processos decisórios, para eles saberem lidar com isso e chegar e ter essa alegria, né, que o chefe tem, que eu tenho, de ter corrido um processo todo e ver o começo, o meio, né? E tomara que demore muito para chegar ao fim. Mas... Eu não quero ver fim, não, porque eu espero, sinceramente, chefe, que o nosso grupo aqui perdure por mais 100 anos, pelo menos. Eu não vou estar vivo até lá. E uma das características do dirigente, né, do gestor de um grupo escoteiro, é também saber formar e auxiliar na formação dos demais adultos, para que o grupo continue, né? É um movimento em constante movimento e nós precisamos sempre de fogo novo, de pessoas abnegadas como nós, que tenham a energia e a consciência dessa importância do movimento escoteiro em sua cidade e que os demais adultos possam ir também se especializando, se formando para assumir uma posição de diretoria, de presidência, para manter o moral elevado. E, né, eu cometi a gafe de dizer que o grupo era meu, mas, na verdade, eu que sou do grupo, né? O grupo é nosso, é um legado que eu deixo e tenho trabalhado para a sociedade, e a gente espera que ele perdure como o Guaipacaré, entre outros grupos aí famosos no estado de São Paulo, que tem feito muito em suas localidades por muitos e muitos anos, né? Coronel Francisco Vieira, por coincidência, viu, Coronel, é também um grande patrono aqui em Itapira, do Núcleo MMDC de Itapira, do qual eu sou fundador e presidente. Recebi essa missão do então presidente da Sociedade de Veteranos 32, o Coronel Mário Ventura, em 2017, e eu estou na Sociedade de Veteranos 32 desde 2013, já há 7 anos. Mas somente em 2017 que eu acabei aceitando aí a missão de formar uma diretoria e levar os ideais de 32 diante de um núcleo MMDC de base, que nós começamos também a trabalhar toda essa questão de ordem cultural, histórica, cívica e todos os aspectos da Revolução, a gente acabou também abraçando, né? Eu, em 2018, entrei com o ofício, processo de criação da Medalha de Honra Coronel Francisco Vieira, que foi uma grande personalidade em Itapira, lutou na Revolução de 1924, na Revolução de 1930 e principalmente na Revolução de 32, quando ele se realmente mostrou para a sociedade como um grande patriota, um grande empreendedor na cidade, e ele era conhecido como o Homem de Aço, porque ele estava em todas as frentes, ele conseguia, um dia estar a cavalo, formou uma cavalaria, outro dia estava num avião sobrevoando as trincheiras lá de Eleutério e do Morro do Gravi, aqui da cidade. No terceiro dia ele estava no trem blindado, indo de Itapira, pela rodovia da Baixa Mogiana, até a divisa com Minas Gerais, voltava, trazia reforços, voltava com feridos. Ele estava em todo lugar. E, na verdade, ele recebeu o título de coronel da antiga guarda imperial, né? Ele não era militar, mas tinha esse título de coronel. E, terminada a Revolução de 32, ele sobreviveu por um bom tempo,
foi vereador aqui de Itapira por 2 vezes, portanto, naquela época, eu acho que eram 5 anos cada legislatura, ele ficou por 2, ou seja, 10 anos na Câmara Municipal, depois foi prefeito municipal aqui de Itapira e chegou a ser deputado estadual por São Paulo, e auxiliando, inclusive, ele era contemporâneo de Adhemar de Barros, né? Parece que também lutou na Revolução de 32, chegou a ser governador do estado. Então, em 2018, nós entramos com esse projeto da nossa primeira honraria do Núcleo MMDC de Itapira, homenageando o Coronel Francisco Vieira. E eu fiz questão hoje de colocar a barreta aqui, da Medalha de Honra Coronel Francisco Vieira, a qual tem nas suas cores a junção da bandeira de Itapira com a bandeira de São Paulo, né? E, ao final de 2018, apesar das eleições do governo do estado e governo federal, em novembro, o governador promulgou, assinou a lei, o decreto que instituiu a nossa medalha de honra, e nós a inauguramos oficialmente dia 5 de julho de 2019, no Obelisco de Ibirapuera. O Leandro foi um dos agraciados já com a medalha de honra, Francisco Vieira, que, na verdade, ele não pôde estar como presidente de núcleo de Guaratinguetá no Obelisco, naquela inauguração, né, Leandro, dia 5 de julho. Isso. E pediu para o comandante do Exército Constitucionalista, o Edson Galvão, para representá-lo, também não pôde estar no dia 5 de julho lá, não é? E daí eu falei, olha, nós temos o 9 de julho, vamos fazer a versão itapirense da inauguração da medalha aqui no Fórum da cidade, e assim o fizemos. O professor Leandro também não pôde estar presente, e daí fomos postergando até uma data futura possível para ele, quando, então, acho que só em novembro, Leandro, que você conseguiu, ou dezembro, né? Lá no Obelisco. Foi em dezembro. Foi dezembro, de Natal, né? Até por sinal. Exatamente. Quando nós fomos condecorados com a medalha General Euclides, não é isso? Você conseguiu, então, ir até o Obelisco para ser condecorado aí honrosa e meritoriamente com a Coronel Francisco Vieira. Então, esses 2 trabalhos, tanto do Grupo Escoteiro quanto do MMDC, eu acho que me trouxeram aqui, né, para poder falar um pouquinho deste trabalho. Depois do professor Leandro na presidência do núcleo, parece que o Coronel Vieira assumiu, não é isso? Agora, sim, eu gostaria de te passar a palavra, tendo explicado essa coincidência de Coronel Vieira e Coronel Francisco Vieira. Diga lá. Boa noite. Boa noite, senhor Fernando, é um prazer. Eu sou um militar de carreira, né? Eu comecei a minha carreira na Força Aérea, fiquei 1 ano e meio, depois eu ingressei na Academia de Polícia Militar, né? Fiquei 32 anos e eu encerrei minha carreira em maio do ano passado. E uma das coisas que sempre cultivaram minha infância e depois, lógico, né, depois na carreira militar, foi a história da Revolução de 32. A região, eu sou de Guaratinguetá, do Vale Histórico, é uma região muito rica, né, de histórias histórias anônimas que ninguém sabe, ninguém conhece. Quando se fala da Revolução de 32 do estado de São Paulo, hoje só se fala do feriado, 9 de julho. Ninguém sabe o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, quem se envolveu, qual que era o espírito da sociedade paulista naquela época. E é justamente com base nisso, eu trabalhei em Cruzeiro 10 anos, que é a capital da Revolução. Hoje eu trabalho novamente como secretário municipal de segurança. E uma preocupação que eu tinha era justamente ver aquela memória da história de 32 se perdendo, né, ao longo do tempo, porque as traças, as ruínas, o tempo são imperdoáveis. E a memória é pior ainda, né? E aí eu tinha muita vontade de criar um projeto
de recuperação dessa memória de 32, só que em Cruzeiro eu tive um pouco de obstáculo político. Mas em Guaratinguetá havia pessoas abnegadas, né? Como o próprio Leandro, o seu Edson Galvão, que é um entusiasta, ele viu praticamente a razão da vida dele é a história de 32, porque a família dele teve um envolvimento direto e muito grande nesse episódio. Então, hoje ele vive praticamente a vida dele em função dessa memória. E falando um pouquinho de escoteiro, né? Eu fiquei sabendo mais a miúde sobre a função do escotismo, a história do escotismo, né? O que era escotismo. Foi como eu citei para o senhor René, através do senhor Hélio Bertola, que era o pai de um colega meu de turma, o infelizmente falecido tenente Carlos Alberto Bertola, sofreu um acidente em São Sebastião, mas foi também adepto do escotismo. Ele falava tudo o que era o escotismo, né? Hoje eu não tenho uma ideia de como está sendo feito o engajamento dos jovens nesse projeto tão interessante, tão importante, porque todo mundo bate palma para o escotismo, todo mundo bate palma para uma série de outros projetos, né, que existem no mundo, mas não tem preocupação de se engajar, de participar. Não sei se isso tem acontecido com mais afinco hoje em dia. Então, esse projeto, por exemplo, do núcleo de MMDC, é um pouco resgatar a memória e criar na cabeça, principalmente das crianças, dos jovens, valores. Os valores que hoje o Brasil perdeu, os valores que São Paulo tinha naquela época e que foram importantes para que pudesse modificar a história do país, né? E essa contribuição a gente está tentando fazer na medida possível. Existe muita resistência, porque o país é meio que dominado por ideologias, né? Então, a gente não encontra, às vezes, muito respaldo, até mesmo de pessoas do poder público, porque tem entendimentos diferentes, formação diferente. Mas, de qualquer forma, é muito interessante falar sobre a participação de todos os projetos sociais, entidades na época da Revolução de 32, entre eles os escoteiros. Nós temos uma história emblemática aqui na nossa região, que é o escoteiro Marco Aurélio, né, que desapareceu em 1983, durante uma caminhada aí com outros colegas aí, que até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, a gente, através do projeto aí do Núcleo MMDC, a gente quer realmente trazer essas notícias, informações, esse conhecimento aos jovens, principalmente, para que algum dia eles entendam que 1932 não é somente uma data histórica para se comemorar no dia 9 de julho. Existe algo muito maior, muito mais importante a ser cultivado em relação a essa época, né? Para que a sociedade possa valorizar o passado e valorizar os valores que eram cultivados naquele período. Então, eu gostaria somente de participar meu elogio ao senhor, né? Pimentel aí pelo trabalho em Itapira. A gente fala de Itapira, a gente só lembra do sanatório, é uma tristeza isso. Mas a gente sabe que tem coisas muito importantes, uma história muito bonita também na cidade de Itapira. Muito obrigado. Obrigado, eu fico muito lisonjeado com a palavra do senhor Tenente Coronel Elcio Vieira, pelas palavras do Fernando Palmieri, do chefe Fernando Palmieri, aqui o chefe do núcleo do MDC de Itapira e do escoteiro de Itapira, né? Uma tarde muito produtiva, muito boa, muito assim alegre, né? Nós temos essa questão, essa troca de conhecimento, aqui, embora a distância, pela razão das medidas aí de afastamento social, né? Ontem nós não tivemos o 9 de julho, né? E o que acontece? Nós não tivemos o 9 de julho por essa razão, né? Mas no meio online, o 9 de julho foi bastante, assim, podemos dizer assim, bastante movimentado, né? Eu fico muito feliz com isso, que a tecnologia está mostrando ser uma coisa muito boa, né? Em deixar o 9 de julho, colocou o 9 de julho em evidência, né? E ano que vem nós estaremos aí a cargo para o desfile, né, de 9 de julho. E, inclusive, ano que vem vai estar faltando um ano para o desfile dos 200 anos da independência do Brasil, né? Porque em 2022 o Brasil faz o bicentenário da independência, né? E o legal é isso, o legal é que
nós vamos ter aí um desfile de 9 de julho, extremamente legal, ano que vem, já se aquecendo para o desfile dos 200 anos da independência do Brasil, que tenho certeza absoluta que a Sociedade de Veteranos de 32 irá participar. Isso eu tenho certeza absoluta, que ela vai estar presente lá, né? E com certeza eu, Coronel Vieira, o chefe Fernando Palmieri, o chefe meu pai, nós estaremos lá também, firmes e fortes, nesse desfile dos 200 anos da independência do Brasil. Eu acho que vai ser excepcional, né? Essa participação aí do MMDC e dos escoteiros. É uma honra muito grande ter vocês aqui hoje, ter esse público. Nós temos 23 participantes aqui conectados, né, nessa palestra. Fernando Palmieri tem uma história que eu mesmo não sabia. Olha, que história fantástica, né? Uma história excepcional aí para todos nós, né? E agora eu abro para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, só mandar para mim aqui no chat, se quer fazer perguntas, que eu abro o microfone para se fazer a pergunta. Alguma pergunta? Enquanto o pessoal pergunta ou manda as perguntas aí pelo chat, professor, eu queria dizer que eu não sei o que aconteceu no Facebook. Parece que o link só durou 22 minutos e 20 segundos. E a partir dali eu não consigo ver mais. Por exemplo, a nossa conversa atual aqui não está naquele link no Face. Dá uma olhadinha nessa parte técnica aí que aconteceu, ou se os demais não perceberam esse problema aí, por favor, me dá um retorno aí, por gentileza. O meu computador, o chefe Fernando, ele entrou em modo de espera. Porque quando fica um tempinho sem mexer nele, o HD automaticamente ele lê como se ele tivesse desligado, ele desliga automaticamente. Mas eu já estou olhando aqui na parte técnica e a transmissão ela está acontecendo normalmente. Ela não tá ruim, não. A live ela voltou, porque quando eu voltei ela acabou já voltando, né? Mas daí eu estou gravando também. Para mim parou nos 21 minutos e meio. Não, 22,26, na verdade. E daí travou ali. Mas pode ser que o meu link com a tua página que tenha... Dá uma atualizada nele que eu acho que ele volta. Pode ser. Eu vou... Também está sendo gravado tudo, e aí qualquer coisa a gente disponibiliza a gravação no Facebook. Não, com certeza. É que se vocês entrarem na página do professor Leandro, tem duas postagens. Esse primeiro vídeo, desde o início, aí, vai até os 22 minutos, e aparece uma segunda, a continuidade, que inclusive acho que ainda está ativa. Ela está segunda postagem. Eu vou compartilhar a segunda postagem aqui para que o meu público também possa, com certeza, continuar acompanhando. Senão acho que o pessoal vai ficar perdidão. O meu computador ele entrou em modo espera nessa primeira postagem. Eu tive que reiniciar ele novamente para eu poder entrar. E é segundo link que está passando, que está acontecendo aqui via Facebook. Tá? Compartilhar agora. Isso, vamos lá. Compartilhei aqui na minha também. Ok. Deixa eu ver na minha página. Nós temos aqui uma primeira pergunta, tá certo? Aqui do nosso coronel Elcio Vieira, chefe Fernando. Os escoteiros dos estados que representavam o governo da ditadura tiveram envolvimento na Revolução de 32 contra São Paulo? Olha, sinceramente, não tenho essa informação, mas eu acredito que não. Contra São Paulo, propriamente, não. Aliás, os escoteiros paulistas não eram contra outros escoteiros de outros estados ou outros soldados de outros estados, de maneira alguma. Ou muito menos, jamais o
um membro do movimento escoteiro se colocaria contra alguém, muito menos o Exército, Marinho, Aeronáutico do seu próprio país. Isso jamais. O que, na verdade, aconteceu foi esse grande esforço do movimento escoteiro em São Paulo, porque o Estado ficou sitiado, né? Ficou cercado por tropas federais, tanto no sul quanto no leste e no norte, e os escoteiros se viram e foram convocados como força de apoio dessa retaguarda, como eu disse, auxiliando a Cruz Vermelha, auxiliando o Correio Militar, o Correio Civil, para poder ajudar, né, as tropas que realmente estavam precisando, as tropas paulistas, o povo paulista. Mas eu não tenho essa informação, nunca ouvi dizer que algum escoteiro, por exemplo, paulista, estivesse contra um escoteiro de Minas, ou do Rio de Janeiro, ou do Paraná, de forma alguma. Isso eu acho que não aconteceu, não, pessoal. Aliás, é uma coisa diferente de se pensar e ver a coisa. Os escoteiros não estavam contra ninguém, eles estavam a favor, sim, a favor da democracia, a favor da justiça, a favor da legalidade e a favor, inclusive, da paz. Qual de nós não estava a favor da paz, mesmo em período de guerra, né? Eu não falo agora como escoteiro, mas falo como cidadão, ex-militar, atual policial da ativa. Eu te digo, nós não lutamos pelo mal das pessoas, nós lutamos para defender a sociedade de bem. E essa é uma visão totalmente diferente daquela de que você está pegando em armas, então você é o homem mau. Não. Mas, às vezes, é necessário pegar em armas. Não falo como escoteiro, olha, estou falando como Fernando Palmieri. Às vezes é necessário pegar em armas, sim, e defender as pessoas com aquilo que a gente tem. E os paulistas fizeram exatamente isso. Defenderam São Paulo, defenderam as suas famílias, as suas propriedades, e defenderam mais do que isso, defenderam a democracia no nosso país inteiro, por uma Constituição federal, para que todos fossem beneficiados com a justiça e com um pouco mais de igualdade dentro do nosso país. Então, foi necessário pegar em armas, porque, obviamente, na conversa, Getúlio Vargas não voltaria atrás e muito menos cumpriria aquilo que ele tinha prometido desde 1930. Portanto, aí é que está a importância do levante de 32, da revolução, como nós chamamos, né? Foi pela Constituição Federal que, graças ao esforço paulista, inclusive, foi finalmente promulgada em 1934. São Paulo perdeu belicamente, digamos assim, a Revolução de 32, porém jamais abaixou a cabeça e jamais se rendeu. Portanto, houve, dia 2 de outubro de 32, um pacto chamado Cessação das Hostilidades, né? Mais ainda do que um armistício, ninguém se rendeu, mas houve um acordo em que ambos os lados baixassem as armas e foi chamado Cessação das Hostilidades, assinado na cidade de Cruzeiro, né? Em 1933 foi finalmente formada a Assembleia Nacional Constituinte, que escreveu a Constituição, por fim, promulgada em janeiro de 1934. Portanto, isso sim é um aspecto importante, que os escoteiros, mesmo aqueles que participaram da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, já havia escoteiros, né, na Europa, eles não queriam o mal. Eu tenho uma foto muito bacana de um escoteiro inglês, em 1915,
1915. Um escoteiro inglês abraçando o escoteiro alemão. Ambos de capacete, ambos brincando ali, mas eles não se viam como inimigos, se viam como irmãos, simplesmente de lados opostos. Mas sempre, sempre, os escoteiros no mundo, desde o início, formaram o maior exército jovem de irmãos lutando pela paz mundial. Então, isso é um aspecto bacana que eu gostaria de deixar registrado. Perfeito. Partindo aqui agora para as considerações finais, né? Esse livro aqui, Heróis Desconhecidos, ele é o livro um dos livros referência aqui para o estudo da Revolução de 32 aqui no estado de São Paulo, no Brasil e, quiçá, fora do Brasil, tá certo? Heróis Desconhecidos, escrito por Edson Galvão e Maria Coupé, né? Esse livro aqui, ele traz uma relação de todas as pessoas, né, que lutaram na Revolução aqui em Guaratinguetá, tá certo? Esse livro, ele traz todas as informações certinho de todo mundo que lutou na Revolução, né? Inclusive o dos heróis desconhecidos, né? São 12, nesse caso aqui, que estavam aqui nesse conflito, essa questão aqui em Guaratinguetá, tá certo? Agora são 6h31, né? Nós estamos partindo agora para o final desse evento. É esse livro aí, Leandro, que você vai sortear para as crianças? Isso. Aí eu deixo a cargo seu. Tá, então vamos partir para a parte mais gostosinha agora, que é quem vai ganhar o livrinho. Com certeza. Não que a palestra não fosse, mas quando a gente ganha alguma coisinha legal. Agora eu vou criar o critério para a gente ganhar. Não vou fazer pergunta, não. Ok? Vou questionar uma coisa. E aí vocês vão apagar todo mundo. Eu só não fica vou participar, tá, chefe? Aí, isso aí. Apaga todos os vídeos. Apaga todos os vídeos. Fica só com... todo mundo apaga os vídeos. Pedro, apaga o vídeo. Apaga o vídeo. O Pedro está pulando lá na cadeira. Assim, ó. A brincadeira é o seguinte. É uma brincadeira que nós vamos fazer. Eu vou falar... Quem tiver dentro dessa performance que eu falar, aparece no vídeo. Se não aparecer, eu vou continuar na pergunta. Tá ok? É pergunta pessoal que eu vou fazer para vocês, tá? Então, os chefes que estão aqui, o coronel Vieira, fica com o vídeo aberto, estão fora, que já tem o livrinho, né? Já o chefe Palmieri também já mostrou o livrinho dele, que eu já vi, já tem. Então, nós vamos sortear só para quem ficou até o final. Tá? A chefe Maria Helena também está na jogada, tá, chefe? Mas pode ficar aberta aí. Qualquer coisa você faz assim que você tá dentro. Se não, você faz assim, ó, já saí fora. Então, a brincadeira é o seguinte, ó. A Revolução aconteceu no mês de julho. Então, nós vamos presentear aqueles que nasceram em julho. Aqueles que nasceram em julho, liga o vídeo agora para a gente ver o rostinho. Será que tem alguém aqui dentro da sala desses? Será que tem? Olha só, já apareceu um! Olha lá, já apareceu um! Vamos mais... Eu nasci em maio, não em julho. Então não tem jeito. Então você não liga o vídeo. João, fica com... Você quer perder, João? Tem que ficar aberto, João. Vai ter que mostrar o RG, hein? Não, escoteiro... Eu vou para a primeira lei, sou escoteiro raiz. Escoteiro tem uma só palavra, né? Então, olha só. A chefe Maria Helena não, né? Chefe Maria Helena? Não é em julho? Então, se tivesse mais um em julho, aí o desempate ia ser o seguinte. Quem nasceu mais perto de 9 de julho.
Mas como só tem o João, você ganhou sozinho, cara. O livro, olha só. Parabéns. Parabéns aí. Depois, quando tudo agora está assim, quando tiver presencial, a gente entrega, né? Então, fica... Não, meu cachorro agora cismaram de latir aqui. Eu acho que a casa está sendo invadida. Mas assim, quando tiver presencial, a gente entrega para você. Falou, João? Você é o privilégio, Com certeza. foi o contemplado aí. Parabéns aí para você que está aí começando essa parte aí de faculdade, né? Já está na faculdade, não sei. Isso vai ser uma informação muito legal para você. Certo. Parabéns. Parabéns, João. Ganhou aí o livro Heróis Desconhecidos, do seu Edson Galvão e da Cida Cupê, né? A Cida Cupê, historiadora de Tremembé, aqui do lado, aqui por perto de Taubaté, e uma estudiosa, tanto ele quanto ela, da Revolução de 32. Ok? Queria agradecer mais uma vez, aqui no final, o nosso convidado de honra hoje, chefe Fernando Palmieri. É muito orgulho. Essa medalha aqui, ó, ela é uma das que eu quero, entendeu? Né? Eu não sou Vai eterno. sortear? Né? Hã? Jamais. Essa daqui ninguém me tira. Ah, bom. Ninguém me tira. Essa medalha aqui, todo dia que eu olho para ela, eu lembro de todas as lutas e conquistas aqui do núcleo nosso, aqui de os heróis de Guaratinguetá, chefiado aí pelo Coronel Vieira. Coronel Vieira também, desde o começo do núcleo, eu lembro até hoje, a primeira vez que a gente se conheceu, né, Coronel? Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, estamos juntos. Quando ele falou aqui, eu falei, brincadeira, estamos mesmo. Estamos juntos mesmo. E vamos que vamos, né? Na época, quando começamos o núcleo, eu tinha 29 anos de idade, né? Era bem novo ainda. E é aquilo, né? Uma responsabilidade muito grande que nós conseguimos aí, entendeu? Ter um ano de presidência. O Coronel Vieira agora está indo para o seu segundo ano como presidente do núcleo, eu como vice. E quero agradecer em nome do núcleo, né? Em nome aqui de Guaratinguetá, a sua palestra, que para mim foi assim extremamente assim rica. Nós tivemos assim uma tarde rica, né? De aprendizado, de estudos. Queria agradecer também ao chefe Renê, o meu pai, por ter nos aberto esse espaço, né? Estamos aqui hoje conversando, estamos aqui hoje aprendendo. A presença do Coronel Vieira, presidente do núcleo, né? Meu amigo Coronel Vieira, amigo esse que me acompanha sempre em todas as decisões importantes a respeito da história de Guaratinguetá, a respeito da história aí aqui do nosso país, né? Uma pessoa em quem eu confio, uma pessoa que eu gosto muito, considero muito, né? A quem eu vou agradecer que agora não está aqui, que é o seu Edson Galvão, né? Ele que é o atual comandante do Exército Constitucionalista, e ao presidente Carlos Romagnoli, que também não pôde estar presente hoje, mas ele mandou aqui um oi para mim, agradeceu, vibrou aqui para a nossa palestra, e isso já nos basta para o sucesso dessa empreitada, tá certo? Muito obrigado, Palmieri. Em passar esse momento, eu vou até Itapira para a gente se conhecer pessoalmente. Muito bem. Eu acho que passou muito rápido, inclusive, o tempo aqui para mim, e poderia ficar falando até muito mais sobre todo esse universo que foi a Revolução de 32, a importância dela para a nossa história, para o nosso presente, né? Quantas pessoas realmente deram tudo que tinham, o seu dinheiro, as suas energias, o seu ouro para o bem de São Paulo, as suas vidas por uma pátria mais justa, mais cidadã, mais ordeira, né? Mais desenvolvida. Então, tudo que aconteceu em 32
ainda existem reflexos nos nossos dias de hoje. E nós esperamos que, com os estudos, a juventude de hoje possa, aprendendo com os erros e acertos do passado, construir um Brasil melhor, para que não seja esquecida toda essa parte histórica, principalmente pelo valor do povo paulista e da união e da garra daqueles que lutaram em 1932. Eu desejo de coração que não só os escoteiros do Brasil, quanto todas as escolas públicas e privadas coloquem nos seus currículos e nas suas grades curriculares a história do Brasil e a história de São Paulo, porque nós temos uma história riquíssima, uma cultura fantástica, que não é a cultura bélica, mas a cultura que está muito envolvida e ligada à nossa própria identidade. Nós precisamos dessa identidade para fazer o Brasil crescer. Nós precisamos desse altruísmo e desse voluntariado que é encontrado no movimento escoteiro, foi encontrado em 1932 dentro das trincheiras, e os voluntários do terceiro setor, aqueles que auxiliam os animais, aqueles que auxiliam a natureza, aqueles que auxiliam os idosos, aqueles que auxiliam crianças carentes, esse voluntariado deve estar sempre presente em nossa sociedade para servir realmente de apoio a essa grande batalha que é a nossa vida e poder olhar um pouquinho com mais carinho para o próximo, sem interesses escusos, para que a gente viva com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de qualidade de vida, né? Então, muito obrigado. Essa é a minha mensagem para todos. Que vocês continuem firmes na missão, que possam contribuir para que o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade seja cada vez melhor, mais gostosa, mais bonita de se ver e de viver. Tá bom? Meu sempre alerta para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Coronel, um prazer, uma honra conhecê-lo. Chefe Renê, igualmente. Maria Helena. Aí que Helena, nós vamos encerrar ainda, hein? Não? Não, fica ligadinho aí que nós vamos fazer saudação à bandeira e aí o senhor vai participar com a gente. Ok. Aí. Vamos fazer o Iboa invertido aí para a gente se despedir. Muito bem. Ok. Eu agradeço aí a todos que estiveram com a gente, os escoteiros, os lobinhos que estão aí. O chefe Vagão está entrando aí. Vagão, se quiser falar alguma coisa antes de a gente encerrar. Mas antes da gente Desculpa, René. Antes da gente encerrar, todo mundo abrir, né, a câmera para a gente fazer um print. Para fazer o print, nós vamos fazer o print. Antes da gente finalizar. Eu não vou pedir para todo mundo. Não vou pedir para todo mundo dar o bravo, bravo, bravíssimo, mas eu vou falar e vocês só fazem os gestos. Tá ok? O chefe Palmieri aí, vamos dar um bravo, bravo, bravíssimo. 1, 2, 3. Bravo! Bravo! Bravíssimo! Isso aí. O Leandro e pro chefe. Quem agradece? Pode falar. Foi para você o bravo, Você agradece. Grato, grato. Eu vou agradecer como eu agradecia quando eu era escoteiro. Grato, 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 gratíssimo. Grato, 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 gratíssimo. Grato, gratíssimo. Grato, gratíssimo. Grato, 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 gratíssimo. Você abriu. Obrigado. Vamos abrir agora para fazer um print. Vamos lá, João, ganhador do livro. Vamos abrir aí. Não devolve o livro, hein, cara? Larissa. Tem gente que está com a câmera. Com a câmera não está muito boa, não. Vamos lá. Vamos lá. Eu costumo falar
Pindamonhangaba, que dá tempo de fazer tudo, né? Então, todo mundo falando aí, 1, 2, 3. Pindamonhangaba! Pindamonhangaba! Isso aí. Chefe Fala Vagão? agora todo mundo, cheeseburger. Cheeseburger! Ótimo. Então, antes de finalizar, queria agradecer mais uma vez ao Coronel Vieira pela disponibilidade, o professor Leandro aí, né, muitos não sabiam que era filho do Renê, mas eu já sabia, então eu fiquei quietinho para não estragar o clima. O Palmieri aí é um grande guerreiro aí, amigo nosso aí, de parceirão de sempre, né? E aos demais chefes, os amigos, né? Eu vi a Clarinha aí, seja bem-vinda, né? Então, eu só peço não estar muito bem apresentado, porque eu estou mexendo aqui no fogão e a gente tem que terminar essas panquecas para amanhã, senão não tem jeito. Mas agradeço aí a todos, coloco à Sempre com a disposição. mão na massa, né, Wagner? Coloco à disposição o grupo, assim que, né, voltarem aí, faço questão de que vocês venham até a sede, né, para a gente poder, se puder, dar um abraço, né, fraterno. Se não puder, a gente se cumprimenta da mesma forma, mas o grupo está à disposição de todos aí. Muito obrigado pela disponibilidade, né? E aí o chefe vai fazer o encerramento aí para a gente. Então vamos abrir todo mundo o print de novo, tá dado encerrado. Que Deus abençoe vocês. Vou fazer uma oração aqui para a gente terminar. E depois vamos fazer saudação à bandeira. Senhor Deus, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui podendo receber essa bênção, receber essas informações que são dadas por chefes, né, autoridades, por aqueles que sim têm o conhecimento, que o Senhor possa abençoá-los e que nós venhamos a ter essas oportunidades riquíssimas, que o Senhor nos proporcione isso. Que a nossa promessa esteja latente em nossos corações, os artigos das leis possam estar verdadeiramente sendo participantes dos nossos dias a dias e que as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões sejam pautadas nisso. Deus, pátria e altruísmo, ajudar o próximo. É assim que eu oro, amém. Então vamos, atenção, grupos, né? Agora são 2 grupos, né? Se preparando aí, alerta, em saudação à bandeira nacional. Fim. E aí eu dou para o encerrado e um até logo, né? Como diz a canção, né? Então fique à vontade. Os palestrantes quiserem ficar, senão a gente vai fazer um encerramento aqui final e fica à vontade, ok? Leandro, só me põe de anfitrião de novo para mim não perder o vídeo aqui, tá? E agradecer o Coronel e o Leandro, que é o nosso, acaba sendo nosso anfitrião mesmo, que cede o Zoom pra gente aí. E os escoteiros, não vão esquecer que semana que vem nós vamos fazer o jogo, hein? Alô, Ana? Raíssa? Tranquilo? Show? Legal. Então, até semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Até. Encerrando a meow, 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 meow,